o exemplo mais que acontece muito. Comum, o geral. Vai morar junto, não tem união estável, não tem casamento registrado, não interessa. Se você mora junto, não tem a união registrada, o regime é de comunhão parcial. Tudo que vocês construíram durante a relação é dividido. Então, você tem direito a toda a divisão daquele patrimônio ali. Se você era dependente financeira, não trabalhava fora, ficava em casa cuidando dos filhos da casa, você pode ter direito aos alimentos. E o filho também tem direito aos alimentos. E o que você precisa fazer? Guardar documentos. Por exemplo, contrato de compra e venda de imóvel, que às vezes não é registrado, tem só no papel, que é o famoso contrato de gaveta, você tem que ter cópia disso aí. Você tem que ter acesso à conta. Se você não tiver acesso à conta, dá um jeito de conseguir um extrato bancário ou pegar pelo celular. Tem que ter esse acesso para você saber o que você tem. E guardar documento disso tudo, documento de carro, tudo que vocês adquirirem, guardar, porque se um dia precisar... Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Causos Jurídicos. Pegue seu cafezinho e bora pro bate-papo. Hoje, especialmente para as mulheres, recebemos a doutora Carolina Machado. Uau, gente, eu tô muito feliz com esse convite, tá? É um prazer estar aqui. A estrutura maravilhosa, parabenizo pelo projeto. E vamos conversar, vamos falar sobre assuntos que a mulherada gosta aí de saber, de entender e contar um pouquinho da minha história pra vocês. É isso aí, bora lá. Então, já fiquem ligados que vocês estão vendo um drone ali e esse drone carrega uma história muito engraçada e muito especial. Tem história. Pois é. A doutora Carolina, ela é especialista na defesa das mulheres. Ela atende em divórcio, guarda, alimentos, visitação, residência. Especialmente em defesa das mulheres. E o que te motivou, Carolina, a entrar nesse nicho tão específico? Então, eu decidi, na verdade, ser advogada, eu tinha 12 anos de idade. Já com 12 anos, decidida. Sempre fui uma menina muito teimosa, muito decidida, então com 12 anos eu resolvi ser advogada. E ao longo da minha história eu vivenciei uma vida que teve interferência de violência doméstica. E já naquela época muito nova, eu decidi que na minha profissão eu iria defender mulheres, defender o direito de todas elas e que eu não aceitaria mais aquela situação, né, que eu vivi na época de criança e adolescente. Então eu resolvi advogar muito nova. Quando me formei, no início eu trabalhava em ações de família tanto para homens quanto para mulheres. Mas em um determinado momento aquilo não fez muito sentido para mim mais. Trabalhar em defesas de homens. Não que não mereçam defesa, não é isso. Mas é que o meu propósito ali não estava 100% alcançado. Então, eu resolvi trabalhar só para mulheres em ação de família. Hoje, a gente tem um escritório, nós somos em 7 lá. São 6 mulheres e um homem. Então, cada uma tem o seu nicho, né? Uma trabalhista, outra previdenciário, a outra criminal. Meu marido é o administrador do escritório. Então, hoje, eu já cheguei num ponto que eu pude escolher. Então, eu resolvi trabalhar só com mulheres em ação de família. O empoderamento feminino, o escritório da mulher. Escritório da mulher, Muito bom. Muito bom. E, então, especificamente, teve essa história aí da sua adolescência, sua infância, que te levou para esse nicho, um nicho tão especial, né? A defesa das mulheres, eu acho que é algo muito especial. Para a gente iniciar, né, nesse nicho, né, falar um pouco mais, a gente vai tratar um pouco sobre o divórcio, um pouco sobre a guarda. Iniciando aí pelo divórcio, que eu acho que seria o primeiro passo, o que você vê de mais, o que tem de mais dificuldade, o que as mulheres passam nesse divórcio, e como que você reduz um pouco dessa dor, como que você dá esse amparo para as mulheres? Então, tanto no divórcio quanto na união estável, né? Muitas mulheres acreditam que por elas não ter um documento registrado da união ali, né, qualquer que seja, ela não tem direito a alguma coisa, enfim. E isso não é verdade. Então, tanto o divórcio quanto a união estável, ela pode ser uma coisa apenas dolorosa, porque é doloroso, né? Sim. Você passar por uma situação dessa, que você conviveu com uma pessoa durante muito tempo, mas ela pode ser dolorosa e difícil, a depender do que a gente encontra do outro lado.
Então, como eu trabalho só com mulheres, eu vivencio diariamente as dificuldades da mulher que não tem condições de se sustentar depois de um casamento, que não tem condições de sustentar o filho e que fica à mercê ali de uma discussão em relação à questão de bens e subsistência mesmo, né? Isso vem mudando, mas uma grande parte das mulheres ainda são muito dependentes financeiramente do marido. Com certeza. E quando há essa ruptura da relação, infelizmente, elas ficam numa situação de desvantagem econômica, porque na maioria das vezes eles que administram o patrimônio da família. Então é aquele momento ali que onde se tiver uma ruptura muito conflituosa, o ex-marido, ele vai tentar ameaçá-la de uma certa forma, que ela não tem direito a tal partilha, que se ela for embora de casa, o filho vai ficar com ele, que seria o tal do abandono de lar, que não existe isso, né? Então, é um momento muito conturbado que, quando a mulher chega para nós no escritório, se ela se previne antes, faz uma consulta antes de comunicar o divórcio, comunicar que quer o divórcio, a gente consegue cercar mais coisa. Mas, na maioria das vezes, elas buscam auxílio depois. Então, o meu trabalho é tornar essa situação que é dolorosa e difícil ser uma coisa menos dolorosa, menos difícil e mais justa para ela. Porque uma boa parte, quando as mulheres não são bem orientadas, elas literalmente são passadas para trás. Eu tenho um slogan lá no meu escritório são dois, na verdade: o conhecimento liberta e mulheres bem orientadas não são passadas para trás. Então, eu tento passar mais informações para elas e cuidar delas no quesito jurídico para que seja menos doloroso e menos injusto, como a gente vê que acontece, né? Em alguns casos. E acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse, né? E eu acho que muitas vezes pela falta de conhecimento. É o primeiro slogan que você falou: conhecimento, ele liberta. E assim, observando a sua fala, no início da sua fala, você faz uma separação da mulher com a mulher com filho. Então quer dizer que a mulher, mesmo que ela não tenha filho, ela pode ter algum amparo legal após a separação, seja por divórcio, ou seja a união estável? Sim. Os alimentos são devidos para os filhos menores, né? Ou até 24 anos, se estiverem estudando. Mas a mulher, ela pode ter o direito aos alimentos também, né? Que é a pensão, chamada de pensão. Se conseguir comprovar a dependência econômica. Então, vamos colocar numa situação assim. A mulher, ela casou, e aí durante esse casamento, o marido não deixou ela trabalhar, porque isso é comum. Ainda hoje isso é comum. Não deixou ela estudar, fazer uma faculdade, completar o estudo, ou às vezes até dificultou para que ela mesma desistisse. Então, ela abdicou da vida profissional dela, ela saiu do mercado de trabalho, ela abriu mão de muita coisa para cuidar do lar. E o cuidar do lar não é não trabalhar, porque a mulher não descansa em casa. A casa para o homem é um local de descanso, porque se ele trabalha fora e ele chega em casa para dormir, ele vai descansar naquele momento, mas a mulher vai continuar trabalhando, porque ela tem que pegar uma roupa no varal, ela tem que fazer uma janta, que ela tem que limpar alguma coisa. Então, a mulher que é dependente financeiramente do marido e que perdeu todas essas oportunidades de trabalho no mercado de trabalho, ela pode ter sim, na maioria das vezes, 90% das vezes, ela consegue os alimentos em virtude disso, né? Aí, depende a idade também conta um pouco em relação à duração. Por exemplo, se ela for muito jovem, bem provável que o juiz vai determinar que os alimentos sejam por um período específico. Se ela for uma idade mais avançada, provavelmente vai ser vitalício, como dizem aí, né? Então, ela sim, mesmo não tendo filho, ela pode ter o direito aos alimentos. Uma proporção, né, entre a realidade e o que pode ser feito, aquele binômio que fala nos alimentos, sim, né? Sim, necessidade e possibilidade. É isso aí. E eu, vendo seu perfil, eu acho engraçado que você tem uma forma de se comunicar, né? E aí tem até um apelido bem engraçado para os homens, e que quando eu vi, eu falei assim, achei muito engraçado, achei muito legal, porque é como você conseguiu um jeito de se comunicar mesmo com o seu público, que é o pangaré. É o pangaré. Como que surgiu a história do pangaré? Olha, eu vou ser bem sincera, as coisas para mim foram meio que automáticas, assim, sabe? Eu senti a necessidade de fazer um Instagram
para criar conteúdos para as mulheres quando eu vi que aquelas mulheres que eu atendia ali, elas tinham as suas vidas interferidas pela falta de conhecimento. Às vezes elas perdiam um direito ou deixavam de conquistar um direito por falta de conhecimento. Então eu resolvi alcançar mais mulheres e fazer um Instagram para fazer conteúdos para todas elas. E qual é a melhor forma de você ensinar? Né? De você ensinar de uma forma leve, de uma forma simples, com linguagem acessível, às vezes com humor, porque aquela pessoa, aquela Carol que vocês veem no Instagram é exatamente essa que tá aqui. Eu sou daquele jeito eu mesmo. Eu percebi. Eu sou assim, eu sou acelerada, enfim. Eu resolvi criar esse Instagram para alcançar o máximo de mulheres possíveis. E aí, naturalmente, já me perguntaram isso. Na verdade, eu não sei te responder. Quando surgiu o Pangaré? Quando eu percebi, o Pangaré já estava fazendo sucesso. E aí agora o pessoal já fala, é advogado do Pangaré? É advogado do Pangaré, enfim. Mas vem natural, né? Com aquele adjetivo ali para os genitores, né? Porque tem uma diferença. Igual a gente estava conversando ali nos bastidores, 80% dos meus seguidores são mulheres, mas 20% são de homens. Então, só permanece no meu perfil, se você for homem, se você for um bom pai. Porque aquilo ali que eu falo, que às vezes eu cutuco, às vezes eu faço, sou muito incisiva ali, aquilo não vai ferir. Então, só tem ali no meu perfil mesmo, só consegue permanecer quem são bons pais mesmo, né? A realidade, né? Você traz muito da realidade, do fato de que, às vezes, o pai é só quem foi lá e fez a criança, só doou uma parte da genética. Mesmo, né? Exatamente. Tem uma diferença entre o pai e o genitor. O pai é aquele que gerou e tem noção das responsabilidades, tem noção da responsabilidade emocional com os filhos, da assistência para a genitora, quando precisa, da mãe, né? Quando o filho precisa de alguma coisa, tá ali presente, quer ficar com o filho, cumpre o dia de visitação. Esse é o pai. E a gente é um pouco psicólogo na nossa profissão, né? Muito. Então... Um pouco, não, muito. Às vezes psiquiatra, psicólogo, assistente social, tudo ao mesmo tempo. Como que essas mulheres chegam pra você? Qual que é assim, a impressão que você tem em relação a essas mulheres que chegam ali nesses momentos de dificuldade, né? Você vê que a maior parte, os homens, geralmente, eles não ajudam? Ou você acha que ali, em grande parte, os homens estão ajudando? Como que tá funcionando isso aí? O que acontece? Muitas, assim, 95% das mulheres que procuram é porque já tentaram de tudo antes, né? Eu costumo dizer assim, o homem que deixa a mãe do próprio filho entrar na justiça é porque ele não é um bom pai, não é um homem exemplar. Porque se ele fosse, ele teria feito um acordo para homologar na justiça, para resguardar, mas não precisaria de fazer a mãe brigar por algo que é obrigação. Então, na maioria das vezes, essas mulheres chegam com o emocional lá embaixo, viveu anos e anos de violência doméstica, todas elas juntas ao mesmo tempo. E existem casos muito graves, e lá no escritório a gente pega muito caso grave mesmo, assim, de estupro marital, de cárcere privado, violência contra a criança. Então, elas já chegam numa situação de vulnerabilidade muito grande, tanto emocional quanto financeira. E esse emocional, essa parte emocional da mulher, ela é levada em consideração dentro do processo? Com certeza. Inclusive, de todos esses casos que são graves, que eu percebo que a cliente, ela tá ali com o emocional abalado e tá passando por uma situação, né, de transtorno, eu sempre oriento o acompanhamento com o psicólogo, a buscar um profissional para fazer uma terapia, no psiquiatra, que quer que seja, mas precisa desse auxílio emocional para dar conta de conseguir ficar de pé e firme até o final do processo, porque são processos que demoram um pouco. Você, né, citou alguns casos e todos muito graves, né? Mas tem um caso específico que te marcou muito? Você falou assim, poxa, esse aí foi... E como que foi? É um caso que a criança era frequentemente espancada pelo pai e quando a mãe conseguiu essas provas, o Conselho Tutelar até interviu nesse caso e ela, quando eu vi, eu não cheguei a ver a criança machucada, porque a mãe chegou para mim um tempo depois, mas quando eu vi as fotos, eu confesso que embora a gente trabalhe em casos bem pesados,
você vê uma criança machucada daquela forma que eu vi, eu nunca mais vou esquecer. E aí, nesse caso, a gente conseguiu tá sendo investigado, inclusive, se houve algum tipo de violência sexual, mas que ainda não foi comprovado, né? Mas a física, a criança ficou totalmente deformada. E nesse caso nós conseguimos a suspensão da visita, tem mais ou menos uns 2 anos que o pai nem vê a filha mais. E esse caso me marcou muito, pela crueldade, assim, dos machucados. É uma criança, depois eu a conheci, uma fofa, e isso me marcou. E teve outro também de uma mulher que, depois de 25 anos de casado, resolveu separar e que durante esses 25 anos de relacionamento ela sofreu estupro do próprio marido. E que por muito tempo ela não sabia que era estupro. Ela achou que era uma obrigação de matrimônio, porque foi criada numa família religiosa e achava que era. Quando descobriu, já tinha o emocional todo abalado em virtude disso. E a consequência, ela fica quase que eternamente, né? Por exemplo, no caso dessa criança, geralmente a gente forma os nossos traumas com 8, 9, 10, 11 anos de idade. E a criança que passa por essa situação bem nessa idade, é muito complicado, principalmente sem um acompanhamento de um psicólogo, um psiquiatra, que ela volte a ter a vida normal. Porque os pensamentos e os traumas que ela sofreu ali, eles vão ficar para sempre no subconsciente dela. Então, é complicado essa parte, né? É uma área muito nobre você trabalhar dentro disso, trazendo esse apoio para as mães, para as crianças. A gente sabe que o direito em si, ele vem para trazer esse conforto, mas tem umas áreas que deixam a gente mais emocionado, né? Sim, sim. E passando um pouco da parte do divórcio, a gente já trouxe alguns casos, já deu uma emocionada. Vamos passar um pouco para a parte da guarda da criança. Como que funciona ali depois da separação? Geralmente a criança realmente fica com a mãe, os pais não querem ficar com a criança, ou é de hábito mesmo a criança ficar com a mãe? Como que é? Então, a gente vê alguns pais, né? Alguns mais poucos que ficam com os filhos após o divórcio. Na verdade, tem aquele ditado, né? O filho é da mãe, o filho é da mãe, mas é porque os pais, os genitores, vou corrigir, eles se eximem da responsabilidade. Então, eles não querem ficar com o filho. A realidade é essa. É muito mais fácil para eles pagarem a pensão e vai visitar de vez em quando do que realmente ficar com a criança. Então, na maioria das vezes, é uma coisa natural mesmo, né? A criança fica com a mãe e aí, como você perguntou a questão do divórcio, se tiver filho, você já pode resolver isso todo o mesmo processo. Você pode entrar com divórcio, guarda, alimentos, já regulamenta tudo num processo só. Mas assim, em relação à visita, geralmente os pais nem cumprem, né? Os genitores, eles nem cumprem a visitação de 15 em 15 dias. Acha que só pagando o valor da pensão. E quando pagam, que já está ótimo. Como se sustentar uma criança seria só dinheiro, né? E quando não paga? É verdade essa falácia no país que a única coisa que dá cadeia é não pagar a pensão alimentícia? Dá cadeia, sim. Dá cadeia. A gente sabe da morosidade do judiciário, mas se tem uma coisa que prende no Brasil é isso. Demora um pouco para sair, né? Porque o mandado de prisão às vezes demora um pouco por causa da morosidade do processo em si. Mas quando sai, aí eles passam bastante aperto, né? Porque ou você paga em 3 dias, ou você vai preso. E aí você tem a opção de ficar lá na cadeia durante 1 mês ou 3 meses, ou pagar o valor e ficar livre. Mas eu duvido, até hoje não vi, alguém que quisesse ficar lá os 3 meses que fosse, pra não ter que pagar o valor. Então você nunca prendeu um pangaré? Direto. Já prendeu vários? Já, direto. Só que aí, o que acontece? A polícia pega, eles sobem. Quando eles sobem pro presídio, coisa de menos de 12 horas, eles já arrumam dinheiro. Aí vem família, periquita, papagaio, mãe. Aí o dinheiro brota, assim, inacreditavelmente o dinheiro brota. Do fundo da terra. Do fundo. A mãe sofreu meses ou até anos esperando o valor dos alimentos pra sustentar o filho e nada. Aí quando prende, acha dinheiro até debaixo da terra, mas consegue pra pagar. Você já teve alguma história engraçada em relação a isso? Que o pai foi preso e aí teve uma situação bem engraçada? Não, engraçada nesse específico aí, não. Mas teve um caso que um cara foi preso, a mãe dele, que aí a mãe passa a mão na cabeça. Geralmente,
quando o pai é um péssimo pai, é porque a mãe passou a mão na cabeça dele. Né? Que ele é o filho deixando, da né? mamãe, ele não tem responsabilidade nenhuma, porque a mãe sempre cuidou de tudo pra ele, então passa a mão na cabeça. Então, aí, esse pangaré especificamente tinha 18 meses atrasado. E aí, foi juntando ao longo do processo, o cara sumiu, deu um chá de sumiço, quando ele apareceu, foi pego. Aí a mãe entrou em contato comigo desesperada para poder fazer o parcelamento, se devia ser uma quinta-feira por volta do horário do almoço. Eu falei, não, o acordo é fazer o pagamento todo, aí eu te dou assim até o final do dia, se você quiser pagar. Ela, não, mas é difícil pra mim, que não sei o que, começou a brigar comigo como se eu tivesse a obrigação de fazer o parcelamento pra ela. E aí... E no caso era pro genitor. Exatamente. Aí o cara subiu o presídio, no final da tarde ele conseguiu o dinheiro e pagou. Mas assim, essa mãe realmente ela deu um pouquinho de trabalho, porque ela insistentemente me ligou sem parar. Você me lembrou de uma coisa de um caso agora, não meu, né, mas que você vai, com certeza você vai ter algum, que é o divórcio. Eu quero divorciar, então vamos divorciar. E na hora do divórcio, não tem divórcio. Já aconteceu. Essa mulher, ela me procurou, eu conheci os dois já de muitos anos, né, que Viçosa é uma cidade pequena, então a gente se conhece, né? E aí ela me procurou para poder falar que queria realmente fazer o divórcio e tudo, e a gente tenta entender todo o complexo ali da relação, ali o que aconteceu, né quais são os motivos, pra a gente ter certeza, na verdade, que realmente eles vão querer terminar, vão querer separar. E aí, não, porque a gente já não tá combinando mais, mas não tinha aquele atrito que geralmente tem. Aí sabe quando você pensa assim, será que vai? Isso vai dar certo? Mas comecei a fazer, enfim. Não, e aí eu percebi que ao longo das conversas que eu tive com ele, porque ele aceitou fazer um acordo, ao longo das conversas, ele dava pra trás, ia pra frente e tal. No dia da gente fazer a audiência pra poder fazer a homologação, aí ele abriu a boca pra falar que amava ela demais, que não queria separar, e ela também te ama, e voltaram na audiência. Eu fiquei feliz, na verdade, porque como já conhecia há muito tempo, e não tinha nenhum indício de nada de violência doméstica, não tinha nada disso, eu fiquei feliz, mas eles desistiram na audiência, assim. Foi uma vitória, pra falar a verdade. Não homologou o divórcio, mas eles fizeram as pazes. Eu fiquei feliz, pra falar a verdade. Eu imagino que isso aconteça demais. Comigo aconteceu só uma vez. Não, eu imagino. Mas acontece. Sim, porque, tipo, a gente tem amigo, né? Então, amigo namora. Aí você vai lá, o amigo, quando é amigo, ele vai contar, né, a situação. Que eu tô bravo demais, que eu não quero ver nem pintado de ouro. Aí passa uma semana, a pessoa some. E aí, tal, cadê você? Não sei o quê. Ah, eu voltei com ela. Desse jeito. Divórcio também é assim. Às vezes até por isso que muitas mulheres custam, às vezes, a procurar um advogado, né? Porque sabe que vai e volta, enfim, né? O ciclo da violência, quando tem violência doméstica no caso. Então, mas comigo já aconteceu uma vez, mas outros colegas já me contaram que já aconteceu também. Eu acho que tá chegando a hora da gente desvendar o mistério do drone. Vamos desvendar o mistério do drone, porque inclusive tem pessoas ali atrás doida pra saber também qual que é o mistério do drone. Bando de fofoqueiro, né, gente? Bando de fofoqueiro. Esse aqui é o famoso pega pangaré. E eu vou contar pra vocês a história de como surgiu a ideia do drone. Trabalhando em ações de família para mulher, eu percebi que não dava para eu pensar dentro da caixa quando se referia à produção de prova. Porque aquele detalhe que eu falei para você lá no início, geralmente os homens têm a administração do patrimônio, então eles têm uma condição melhor, inclusive até para poder fazer o mal para a mulher dentro do processo. E aí eu percebi que estava muito difícil um processo para a gente conseguir ganhar algum pedido, a gente tem que provar. E aí, em um determinado momento, a primeira vez que eu usei o drone foi esse caso específico. Fui fazer um divórcio e aí a mulher me trouxe algumas provas, mas eu precisava de provas de dentro de uma fazenda que eles tinham. Por quê? Dentro dessa fazenda tinha muito gado. E era um gado valioso. Eu precisava de conseguir provar a quantidade de cabeça de gados que tinha lá nessa fazenda, porque o cara ia limpar a fazenda, ele ia vender tudo, até o oficial de justiça chegar lá e ele ia saber quando que o oficial ia. Então ele ia sumir com tudo lá de dentro. Aí eu falei pra ela assim, você vai me passar o endereço certinho,
e eu vou bater lá na porta. Aí ela falou assim, não, meu caseiro não vai deixar você entrar lá, não. Falei, não, mas eu vou convencer ele, vou jogar todo o charme pra ele. Falei, ó, vim aqui pra ver, não sei o quê, eu sou advogada tal, vou tentar argumentar com ele pra ele tentar me deixar entrar. E eu confiante que eu ia conseguir, né? Aí pegamos o carro e fui, eu e meu marido. Meu marido é o administrador lá do escritório e embarca em todas as minhas loucuras. Aí eu cheguei lá na porta lá da fazenda, conversei com o caseiro, oi, seu fulano, como se fosse íntimo. Oi, seu fulano, o senhor tá bom? Tudo bem, eu sou advogada de dona fulana, ela me pediu pra vir aqui, pra poder fazer uns vídeos pra ela e tudo. Aí ele falou assim, não, mas você não vai entrar aqui não, senhor fulano não autorizou. Eu falei, não, eu sei, senhor fulano não autorizou mesmo não, mas dona fulana me pediu pra vir aqui. Aí ele insistiu que não, aquilo ali me subiu um ódio na hora, que eu falei, cara, eu não consegui convencer esse cara. Aí eu fui, xinguei, fiquei brava, né? Não vou repetir aqui o que eu falei lá com ele, mas falei, você não vai deixar eu entrar aí não. Vou mostrar pra você que, você vai ver se eu não entro aí. Eu dou um jeito. Aí voltamos, eu virei pro meu marido e falei assim, eu preciso de entrar lá dentro, então nós vamos comprar o drone. Ele falou assim, você tá ficando doida? Eu falei, doida? Doida. Você não viu, foi nada, porque eu vou provar quantas cabeças de gato tem lá dentro. Se a gente não fizer isso de hoje pra amanhã, de amanhã pra segunda, nós não vamos conseguir provar nunca mais. Compramos o drone, aí ele falou assim, agora nós vamos lá. Eu falei, vamos. Só que você vai parar o carro na frente da porteira. Eu quero que você pare o carro na frente da porteira e sobrevoa o drone na frente da porteira, porque eu quero que o caseiro me veja. Aí, Thiago, não vou. Eu falei, vamos sim. É lógico nós que nós vamos sim. Paramos lá na frente e subiu o drone. Aí foi rodando, o cara olhando pra cima, foi rodando, fizemos vídeo e tudo. Aí depois eu falei assim, seu fulano, eu não falei que eu ia entrar aí e dei tchau pra ele. Depois disso, cara, acabou. Acabou. Aí o Pega Pangaré, tá? Pega Pangaré, depois daquilo eu percebi que eu podia usar ele para várias outras provas, de vários outros processos. E como já usei também para outros processos, inclusive de alimentos, teve um processo de alimentos que a história é maravilhosa. Não foi a história de onde ele existiu, mas foi uma das melhores histórias também. Esse cara, meu cliente era um rapaz deficiente, eu estava divulgando para a mãe, a gente estava discutindo os alimentos dele ali. E aí ele juntou um monte de documento, que ele estava afastado pelo INSS, de problema de coluna e tudo mais. O genitor ou... O genitor. Ah, tá. E eu sabia que ele estava trabalhando. Um dia eu descobri onde que ele estava trabalhando, mandei o drone lá. Tava carregando madeira, subindo, não sei aonde. Aí juntei no processo e provei também que ele tava trabalhando, sim. Enfim. Mas o drone, o Pega Pangaré, ele é assim, para produzir prova, ele é ótimo. É ótimo. Eu inovei. Eu tive que inovar. Inovou 100%. Porque para você advogar para mulher, você tem que sair fora da caixa. Porque se você não sair fora da caixa, você não consegue provar um direito que ela tem. E ela, além de vulnerável, ela vai ficar injustiçada. Eu acho que para tudo a gente tem que ter uma mente inovadora. A gente tem que pensar em como fazer diferente. Porque, inclusive, no marketing tem nada se cria, tudo se copia. Até certo ponto é verdade. Sim. Até vai chegar um ponto que você está iniciando, você precisa fazer isso. Você precisa olhar o que o maior você está fazendo para você fazer igual, você está começando. Agora vai chegar um determinado momento da sua carreira que você precisa procurar outros meios de fazer as provas. Você encontrou um perfeito, que é o drone. Não, e assim, igual na minha área do bancário, do busca e apreensão, eu preciso ligar para vários fóruns diferentes. E aí eu já peguei caso e o cliente falou comigo, olha, o advogado Y falou que não tem jeito. Eu falei, mas por que não tem jeito? Por causa disso. Tá, vão entender primeiro, vão ligar. E aí eu sou bom pra ligar, porque eu ligo até pra mãe se for necessário. Igual você, eu vou atrás, mas a gente tem que descobrir informação, porque o objetivo é defender o cliente. Sim. E se você não esgota todas as possibilidades de defender o seu cliente, pra que você tá servindo, né, no caso? Eu costumo dizer vai ser só mais um. Só mais um. Eu costumo dizer o seguinte, não tem como você ganhar de uma pessoa que ela é incansável. Não tem como. E não tem concorrência pra isso. Porque uma pessoa incansável, ela não cansa literalmente. Então, se você insiste, que é isso que faz diferença. Se você insiste, se você corre atrás, se você arruma uma forma, sai da caixa para arrumar uma solução para aquele problema, você vai conseguir alcançar o maior
direito ou o maior potencial daquela causa ali. A gente lida com a vida das pessoas. Trabalhar com direito de família é a paixão da minha vida. Eu amo o que eu faço. Graças a Deus eu pude escolher com o que eu ia trabalhar. É uma profissão, além de muito bonita, você cuida de vidas das pessoas. É onde mais dói, por exemplo, numa mulher. Quando ela separa, ninguém casa, gente, querendo separar. Ninguém casa pensando em separar. Então, aquele momento é doloroso. Quando um genitor, ele deixa de cumprir as suas obrigações com o filho, não tem nada que mata mais a mãe do que ver o filho abalado psicologicamente. Você vai no íntimo ali daquela mãe. Exatamente. Entendeu? Então, é a vida dessas pessoas que a gente lida. Então, a gente tem que fazer o possível e o impossível para conseguir, pelo menos, afagar ali aquela tristeza naquele momento, né? Direito de família nunca foi uma opção para mim, porque eu sou muito apegado à criança. Muito. Tipo assim, eu amo crianças. E eu não dava conta. Não dava conta de ver o que acontecia com aquelas crianças, igual aquele caso que você trouxe. Eu acho, poxa, é uma criança. Você tem que tratar ela da melhor forma possível. Lógico que você não tem que fazer igual as mães dos pangaré fazem, né? Não tem que passar a mão na cabeça. Tem que ensinar para ela qual que é a dureza da vida. Mas é uma criança. Eu não... Duas áreas que eu falei, nunca mexo. Quero família por causa das crianças e o criminal por causa das mães. Uhum. Porque, tipo assim, no criminal é isso. Quem vai atrás de você, e eu tive uma experiência 3 meses no escritório criminalista, quem ia lá no escritório não era o bandido, não era o aviãozinho, era a mãe, a avó que ganhava um salário mínimo para sustentar 3 pessoas e ainda tinha que tirar ali 200, 300 reais para pagar um advogado pelo resto da vida, porque uma causa criminal é 10, 15 mil reais. Você vai pagar 200, 300 por mês, você vai pagar pelo resto da vida. A corda sempre arrebenta pro lado da mãe, em qualquer possibilidade. Quando você vê uma mãe cansada, é porque o genitor está descansado. É literalmente isso. A mãe, ela eu costumo dizer que a mãe é padecer no paraíso. A mulher é a base da relação. Ela é a base. Ela tem que ser bem tratada. E quando falta pro filho, é ela que tira da boca dela para poder dar pro filho. Exatamente. O pai, na maioria das vezes, não tá nem aí. Ele paga lá os 300, 400 reais de pensão, 1.000 que seja. Às vezes, o pai paga um valor muito alto de alimentos e não dá amor nenhum pro filho. Faz sentido isso? A criança só se nutre de comida? Não, ela nutre de amor, de laços afetivos, vínculos emocionais. A formação da nossa personalidade, ela vem uma parte da mãe e uma parte do pai. A falta da mãe, ela gera consequências no filho de uma forma e a falta do pai gera consequências de outra forma. Então tem consequência, independente se há uma separação ou não, tem consequência a falta de um dos dois lados. E eu acho que é um pouco mais de conscientização também, né? Não falta conscientização dos pais. Quando eu sou muito atacada, às vezes, nas redes sociais, quando eu faço conteúdo, né, voltado para mulheres, e geralmente vem um lá e já começa a xingar, enfim. Na verdade, eu ensino as mães, ensino as mulheres os direitos delas. Mas eu sei, tenho consciência e prego que é muito importante a presença do pai na vida do filho, gente. É uma diferença enorme de uma criança que cresce com o amor do pai e da mãe, mesmo que eles não estejam juntos mais, de uma criança que é só criada com a mãe. É porque a mãe deixou faltar amor? Não. É porque a mãe, ela é mãe. Ela não tem que ser pai. Na maioria das vezes, ela vira mãe e pai porque o pai irresponsável não cumpriu com o papel dele. E ela é sobrecarregada por isso. E a criança não consegue separar isso. A criança não consegue separar o poder que a mãe tem do poder que o pai tem. Porque o pai tem o poder de gerar segurança para a criança. A criança crescer sabendo que ela pode tentar o que ela quiser porque ela tem o pai lá. E eu acho que a mãe, apesar de todo o amor que ela dá para a criança, no fundo, talvez essa segurança que o pai traz, ela não consegue transparecer. Sim, e é injusto. É super injusto. É porque elas tentam. Eu conheço mães solteiras e eu sei que elas tentam. Eu sei que elas querem trazer essa segurança. Elas tentam e elas se culpam o tempo inteiro. Mãe é viver num eterno
eterno culpabilidade. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou dando o máximo que eu posso? Por quê? Por que ela pensa assim? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Porque ela está tendo que cobrir o espaço dela e o espaço do pai, que não tem responsabilidade nenhuma com o filho. Então, ela vive se culpando por isso. E aí quem sofre é a criança. Quem sofre é a criança. Pegando um pouco agora dessa parte da mulher, qual dica você deixaria para as mulheres que estão divorciando agora? A primeira coisa, não anunciem que vocês vão divorciar antes de consultar com um advogado especialista, antes de se preparar. Por quê? Se você avisa que você vai divorciar, é a hora que ele vai organizar tudo para poder talvez te prejudicar lá na frente. O principal é a mulher saber o que ela tem direito, o que ela não tem, o que ela precisa fazer, quais documentos ela precisa guardar. Isso é muito importante. É como eu falei, ninguém casa pensando em separar, mas esteja preparado para separar, porque se um dia acontecer, você não vai sucumbir numa dor profunda de às vezes ser injustiçada na justiça por não ter se preparado para isso. Com certeza. Eu sei que cada caso é um caso, mas de uma forma assim ampla, uma forma geral, quais são os direitos, o que ela não tem direito e quais documentos ela precisa? Então, geral, tem que saber até o regime de comunhão, né? O regime de bens, né? Sim. Se ela for casada, vamos dar um exemplo mais que acontece muito. O comum, o geral. Vai morar junto, não tem união estável, não tem casamento registrado, não interessa. Se você mora junto, não tem a união registrada, o regime é de comunhão parcial. Tudo que vocês construíram durante a relação é dividido. Então, você tem direito a toda a divisão daquele patrimônio ali. Se você era dependente financeira, não trabalhava fora, ficava em casa cuidando dos filhos da casa, você pode ter direito aos alimentos. E o filho também tem direito aos alimentos. E o que você precisa fazer? Guardar documentos. Por exemplo, contrato de compra e venda de imóvel, que às vezes não é registrado, tem só no papel, que é o famoso contrato de gaveta, você tem que ter cópia disso aí. Você tem que ter acesso à conta. Se você não tiver acesso à conta, dá um jeito de conseguir um extrato bancário ou pegar pelo celular. Tem que ter esse acesso para você saber o que você tem. E guardar documentos disso tudo, documento de carro, tudo que vocês adquirirem, guardar. Porque se um dia precisar, é incrível. Quando a mulher informa que vai divorciar antes de se preparar, é a hora que eles conseguem fraudar a maioria do patrimônio, se não for registrado, para não precisar dividir. E é difícil, assim, comprovar essa união estável? Ela precisa ter algum documento específico? Não. Ou algum print, alguma prova? Como que funciona essa comprovação não tendo registro? A união estável, ela é comprovada quando você tem um vínculo com a pessoa, um ânimos, uma vontade de constituir uma família e aquilo ali ser público. Então, como que você pode provar a união estável? Foto de vários períodos, de várias viagens, passeios em casa, testemunha, comprovante de água, energia, que às vezes está no nome de um ou de outro. Tem diversas formas que você pode comprovar. Mensagens do WhatsApp que comprovam, vou fazer compra para casa, o que está precisando aí? Isso aí já comprova. Se tiver um filho, ok, também ajuda. Mas se não tiver, não tem problema nenhum. Todos esses outros requisitos comprovam. Esses pontos aí comprovam a união estável. É interessante a gente tocar principalmente nesse assunto quando não há filho, porque é o que mais acontece, né? Então, por exemplo, começou a namorar, já foi lá, já juntou, e muitas vezes acontece o que você falou, a mulher fica dentro de casa sem fazer nada, e isso geralmente jovem ainda, ali na 20 a 30 anos, e aí se passam 10 anos e a mulher não tem nada. Eles terminam e ela só fica sem trabalho, sem marido, sem nenhuma forma de subsistência. Exatamente. É isso. Dentro dessa área, como você tem muitas histórias, dentro dessa área da união estável, da dissolução e tal, tem alguma engraçada para contar pra gente? Tem um caso específico, mas não é... Tá relacionado com um pouco de união estável também, mas mais voltado para alimentos, né? Uhum. Teve um caso de uma cliente que ela engravidou, ela tinha uma relação já, assim, fixa com esse rapaz, e era público, era notório, todo mundo sabia, então. Ela engravidou, ele foi e abandonou ela grávida. E aí,
Quando ele abandonou ela grávida, ele falou que não ia pagar nenhum valor de alimentos, ela nos procurou. Entramos com alimentos gravídicos e conseguimos o alimento gravídico. E aí, de lá pra cá, a criança nasceu, fez DNA, era dele, ok. De lá pra cá, nós começamos aquela coisa investigativa para juntar prova no processo. Porque o cara era muito safo, né? Que eu costumo Nessa dizer, época não tinha o Pega Pangaré ainda. Já. Já tinha? Já tinha, já tava assim, expert. Aí a gente faz todo um trabalho investigativo. E o cara é daquele tipo que frauda patrimônio, usa nome de outros, de laranja, enfim. Mas a gente tinha meios para provar a condição de vida dele para alimentos e reconhecer a união e tudo mais. E aí esse cara começou a me dar muito trabalho. E aí quando a pessoa me dá muito trabalho, eu fico muito pior para investigar. Porque aí eu começo a dar mais trabalho ainda. E foi uma coisa assim, uma loucura de investigação, uma vigília, um negócio, enfim. Um determinado momento, ela entrou em contato comigo e falou assim, olha, fulano falou que ele tá com muito medo porque estão perseguindo ele e ele chegou até a contratar escolta armada, porque estão passando na frente do comércio dele todos os dias, está filmando e tudo mais. E eu não estava falando para ela exatamente o que eu estava fazendo, porque elas têm essa segurança, né? Você vai lá e faz e resolve, depois só me conta. Quando ela me falou isso, eu falei, gente, é mentira. Eu falei, será? Eu fiquei uma semana. Foi uma semana de loucura, de produzindo prova, de filmando. Eu falei, não é possível. Aí eu fui na delegacia. Falei, gente, será que esse cara fez boletim de ocorrência, contratou escolta armada? Não é possível. Cheguei lá, ele tinha feito isso. Nossa. Ele fez BO, que ele estava sendo perseguido. Que estava parando um carro que era exatamente as características do meu carro. Na verdade era eu, ou às vezes um dos que trabalha comigo. Eu falei, gente, agora eu acho que agora eu extrapolei todos os limites. Aí eu fui, conversei com o pessoal da delegacia e falei, olha, era eu. Mostrei pra eles os vídeos, isso aqui é pra provar no processo tal. O pessoal deu gargalhada, falou, gente, meu Deus, Carol, eu fiz estágio lá na época de delegacia. Falou, Carol, você não tem limite. Eu falei, não tenho, porque nesse caso aqui, ele tava fazendo de tudo pra pagar um valor que ele não era justo. Então eu precisava provar, eu precisava dar meu sangue ali. Não é questão de ter limite, é questão de querer fazer pelo cliente. Querer fazer a justiça, exatamente. E aí, depois que eu esclareci isso na delegacia, aí eu fui atrás do advogado dele e falei, doutor, o negócio é o seguinte, a escolta armada pode ser dispensada, porque era eu, doutor. Eu não aguentei, eu comecei a rir, eu falei, doutor, foi eu que estava produzindo o processo, enfim. Esse foi um caso assim que eu vi que naquele momento eu acho que eu dei uma exagerada. Mas foi. Eu provei. Conseguiu. Eu provei. O importante é que conseguiu comprovar. É isso aí, muito bom. Muito bom. A gente está caminhando para o final mais uma vez. E eu queria que você deixasse aí um recado para as mulheres, né, longos anos de experiência que você teve, né, todas as vivências que você passou, qual que é a principal mensagem que você deixa para elas? Eu quero dizer para todas as mulheres que nunca duvidem de quem vocês são, nunca duvidem da capacidade que vocês têm, nunca duvidem que vocês são mulheres especiais, são mães maravilhosas, e que fazem tudo o que vocês podem, na condição que vocês têm, para criar os filhos de vocês. Só de vocês já fazerem um papel de 2, muitas das vezes, vocês já são especiais por isso. Então, o recado que eu quero dar para todas vocês, não duvidem, não desacreditem de vocês e contem comigo. Foi muito bom estar aqui, viu? É isso Foi aí. Muito legal. Eu agradeço muito a presença, as informações compartilhadas, a história, eu gostei muito da história do Pega Pangaré. E falar para elas o seguinte, eu faço conteúdos nas redes sociais para as mamães, para as mulheres. Fala suas redes. Né? Doutora Carol Machado, você pode acessar lá, tem vários conteúdos para ensinar os seus direitos de forma simples, às vezes divertida, às vezes mais séria. Mas vou gostar de ter você lá comigo nas redes sociais. É isso aí, sigam, porque realmente é conteúdo de muita qualidade. Chegando ao fim de mais um episódio, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi muito legal. Foi especial esse dia de hoje. Eu tô, assim, muito feliz e contente de ter feito parte desse projeto.
Eu também estou muito feliz e espero que você volte mais vezes. Já fica o convite. Só me convidar que eu venho. Já fica o convite. Não, e não só para gravar podcasts, né? Para a gente fazer outras gravações, como a gente já conversou. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Mulheres, acho que nem precisa falar, é riquíssimo o conteúdo. Sigam nossas redes sociais, Gestão de Liderança. Se inscreva no canal, curta, compartilha, manda para sua amiga, manda para sua mãe, manda para todas as mulheres que você conseguir mandar, porque conhecimento, como muito bem disse a doutora Carolina, conhecimento liberta, tá? Então é isso, um abraço e até a próxima.